Vamos continuar meditando na palavra de Deus, na série. Nós finalizaremos o mês de novembro agora, né? E Jesus espera seus discípulos. Não é que nós vamos terminar a série agora, essas meditações, mas em dezembro a gente volta a falar sobre o advento, né? Natal, a gente lembra sempre da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? O que Jesus espera seus discípulos? João capítulo 15, um versículo, é um texto que você certamente conhece, já meditou, talvez já até falou para alguém na igreja, já fez estudo bíblico, que é bem conhecido. Na verdade, o capítulo 13 de João até o 17 já é muito conhecido, né? Abaixa o 8. É isso aí, abaixa, é isso mesmo. Oi. Não muito. Você não vai ter pego aqui. João capítulo 15, versículo 1 ao 11. Obrigado. Tá bom? Quem não tiver a Bíblia aí, vai estar transmitido, vai estar projetado aqui também na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é quem cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Oremos. Deus, obrigado pela tua santa palavra, e pedimos agora que o Senhor nos ilumine. Que o teu Santo Espírito esteja agora trabalhando em nossa mente, coração, em nossa atenção, em nossos olhos e tudo, para que possamos estar concentrados no que o Senhor quer ministrar a nós hoje. Precisamos ouvir tua voz. Por isso pedimos, Pai, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Gente, você já ouviu falar desse texto? Eu não tenho dúvida. Né? Se você está um pouquinho de tempo na igreja, já ouviu meditar nesse texto. E certamente o foco dado é na videira. Né? Jesus, eu sou a videira, não é errado isso. Aqui está a 7ª declaração que Jesus fala sobre o eu sou dele em João. E a última declaração que aparece no Evangelho de João, que ele fala, eu sou a videira, e nesse texto ele fala 2 vezes, eu sou a videira verdadeira. Mas percebe que tem um qualificativo dessa videira, não é qualquer videira, é uma videira verdadeira. Só que é importante nós termos em mente onde eles estão aqui agora ao falarem isso. Lembrando que a partir do capítulo 13 é a última semana de Jesus Cristo, certo? Jesus acabou de entrar em Jerusalém lá, ouviu seus anos nas alturas, por aí vai, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, eles já estão preparando para a última ceia. O que tem na ceia, vocês lembram? Um dos elementos da ceia, além do cordeiro que é morto, né, é o vinho. Então, Jesus está ilustrando, está trazendo a figura ao qual Deus já usou no Antigo Testamento, sobre que Deus é a videira e ele juntaria esses ramos nele, né? Ele está usando essa ilustração para eles. Eles vendo a uva, ou o suco da uva, ou o fruto da uva, ali na mesa. Assim, eu sou a videira verdadeira. Talvez Jesus tenha até apontado, né? Eu sou a videira verdadeira. Não essa aqui, eu. Não é ela, eu. Esse é o contexto onde Jesus fala aqui, e aqui vem um tipo de Cristo, você sabe disso, né? Você pega como Jesus falou que o Antigo Testamento aponta para ele,
No Antigo Testamento, então, tem alguns tipos de Cristo. Né? Podemos pensar lá no cordeiro que foi morto, todo cordeiro que era morto todo ano para remissão dos pecados, e por aí vai. Só para dar um exemplo, tem várias tipologias, dá para fazer um livro, e na verdade existe livro sobre isso. Mas Jesus então está usando aquela fruta esmagada, aquele vinho esmagado, ou não apenas a fruta, mas também o pomar de onde veio o fruto, é ele é a videira. Aquela árvorezinha bonitinha, que era muito comum naquele tempo, não apenas a videira, mas você pode lembrar de um outro tipo de árvore que era comum naquela época, lembra o Jesus foi orar no Monte das, que era bem comum também naquele contexto. Até hoje, talvez o azeite, né, daquela região, seja azeite mediterrâneo, seja bem visto por nós. Todo mundo tinha em casa, igual nós temos cebolinha e salsinha em casa. Ou quem tem casa, né? Jesus, então, ele está usando aquele contexto ali, aquela imagem para falar para os seus discípulos, ou apontar para alguma coisa que vai acontecer, que é superior ao que já falou, e também dizer que ele é superior do que foi apontado lá atrás. Deus, ele sempre usou no Antigo Testamento, não é sempre, ele já apontou no Antigo Testamento. Jeremias, Vanessa, por favor, Jeremias, capítulo 2. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. 21. Jeremias 2, 21. Olha o que Deus já disse lá no passado. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? É Deus falando que ele plantou Israel. Deus falando que ele já tinha, ao escolher Israel, ele já fez daquela nação escolhida o seu povo, automaticamente sua videira. E diz o texto em Jeremias, né? Eu plantei como videira excelente, como a melhor videira que existia. Afinal de contas, é o povo de Deus. Mas o que a história do Antigo Testamento nos aponta? Que essa videira começou a fazer vinagre, talvez, não mais um vinho puro. Que começou por causa dos seus pecados, pela sua desobediência. Ela começou a desagradar o seu Deus. Lembrando que todo o Antigo Testamento, a base de tudo que acontece de errado lá é uma palavra só, que é desobediência. Deus, então, Israel, no decorrer da história, ele foi cada vez mais se afastando da videira ou da árvore, onde eles encontravam força e vigor, encontravam identidade. A identidade de Israel estava enquanto eles estavam em Deus, porque eles deviam ser conhecidos como o povo de Deus. Sem Deus, é apenas mais uma nação, dentre muitas. E se não tem Deus como centro, é mais uma nação idólatra. No decorrer da história, quando Jesus chega, a realidade de Israel é essa, onde há um povo que vive de histórias, que vive do passado, ou que aponta o passado, querendo encontrar identidade, mas a realidade não é essa, porque agora já estão distantes de Deus. O próprio João, no começo do Evangelho, diz o seguinte: Jesus veio para os seus, quer dizer, Jesus veio para... Mas o que os seus fizeram? Rejeitaram. Por que eles rejeitaram o Senhor Jesus? Porque eles já não tinham mais a noção, eles já perderam de foco quem eles eram, onde eles estavam, quem os plantou, quem os escolheu, quem os chamou, quem deu todas as bênçãos que eles falavam. E no contexto aqui, se você procurar aí, é um desafio para você fazer em casa, você vai ver que eles batiam até no peito, dizendo assim: eu sou filho de Abraão, eu tenho descendência. Está nesses textos aí. É um desafio para você ler em casa isso durante a semana. João capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? A dona Suzana vai marcar lá. Tá certo. É a última semana do Senhor Jesus, gente, tá? É a última semana, antes da Páscoa, da morte e ressurreição. Jesus apontando o que então? Que agora, esse povo que estava longe, Jesus veio para restaurá-los. E esse povo de Israel, não foi só aqui que ele estava ruim. Quer ver só, Vanessa, por favor, Salmo de número 80.
do versículo 8 ao 19. Olha o que o salmista fala aqui sobre Israel. Deixa eu abrir aqui que é melhor, né? Salmo de número 80, versículo 8 a 19. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. As uvas, né? Pergunta, né? O javali da selva a devasta. E os animais do campo se alimentam dela. Até o 19, tá? Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita essa vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti te floresceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que o salmista aqui aponta, então? Quem é a videira de Deus? É Israel. Deus plantou. Ao trazer do Egito, ao resgatá-lo daquele mundo de escravidão, Deus fez uma vinha, ao qual, depois de Josué, se espalhou. Por aí vai. E foi. Foi vencer os inimigos, só que eles já estavam agora, quando Jesus chega, distante daquilo que Deus tinha para eles. É importante você entender, então, uma coisa aqui, hein? Olha só como Jesus faz. Quem é a videira? Como falei aqui, nós lemos 2 textos de Jeremias e de Salmo. Quem é a videira de Deus? É Israel. Como Israel se encontrava quando Jesus veio? Como que era o culto a Deus? Quais são os dilemas que eles apresentaram para o mestre quando encontraram o mestre? Você percebe que pergunta de fariseu, gente, você diz... não é verdade? Você vê um fariseu perguntando uma coisa para Jesus, você diz, misericórdia. Olha o que esse cara está... Olha o que ele está discutindo. Porque eles perderam a noção do que é adorar ao Senhor. E se agarraram em tradições, em religião. Achavam que ir na sinagoga aos sábados estava faceiro da vida. E botar um monte de regra qual que ninguém conseguia cumprir, era o que Deus tinha para eles. Mas isso que Deus tinha para eles é óbvio que não. Deus queria deles um povo adorador. Lembramos que João nos explica, João capítulo 4, versículo 24, que Deus não procura adoração. O que Deus procura? Adorador. Não é adoração. Adoração ele tem. O que ele procura é adorador. Quem o adora? Porque ele, por essência, ele merece adoração. Agora, quem o adora? Israel estava distante de Deus. Israel era um ramo fora da videira. Porque estava longe dos princípios, do que Deus tinha para eles. Era alguém que estava, como diz o texto, né? Pronto a ser queimado, lançado fora, ser usado como qualquer objeto. Não tinha mais sustento, porque é um ramo de videira. Fora da videira, não serve para nada. Nem para segurar esse microfone serviria. Não tem força, não tem vigor. Ele só encontra vigor, só quando propósito na videira, quando a selva está na madeira, no ramo. Quando ainda está ligado à videira, à raiz fincada. Aí você encontra uns frutos de vez em quando. Porque é o propósito dela fazer. Jesus, então, está apontando, ou o texto está nos apontando, que esse povo estava longe de produzir alguma coisa digna, como diz Paulo, do Evangelho de Jesus Cristo. Estava longe de viver uma vida conforme Deus tinha propósito para aquela videira escolhida. Quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, qual era o objetivo? Lembra do texto? Deixe o meu povo ir para me adorar. E o povo saiu do Egito para fazer o quê? Para adorar a si mesmo. A prova dos 40 anos do Egito não foi isso?
O propósito que Deus sempre tinha nunca se concretizou naquela videira. Aquela videira nunca conseguiu dar fruto. É interessante como o Antigo Testamento mostra isso, gente. Nós clamamos pela igreja perfeita, queremos congregar numa igreja perfeita, e você não encontra essa igreja que nós desejamos na Bíblia. Me fala uma igreja da Bíblia que é perfeita. Você vai dizer, não, Filadélfia. Tá, mas cadê a igreja de Filadélfia agora? Éfeso? Não tem. Porque mostra que a igreja ela vai continuar nesse trabalho de santificação. E nós procuramos uma igreja glorificada. Não, eu não vou lá porque lá só tem gente que fofoca, que fala mal, mas é exatamente lá que está. Qual é o trabalho do Senhor Jesus Cristo, então? Ao encontrar esse povo que foi escolhido por Deus, que peregrina para a terra com base na sua tradição, nas suas regras, no seu peso, no seu jugo que coloca sobre outros. Jesus veio, então, para resgatar esse povo. E olhar para a videira e falar assim, não, esse é o cálice da nova. Existe uma videira que Deus plantou, que não deu fruto, que não vingou. Nunca conseguiu concretizar o seu propósito. Esse povo é o povo de Israel, o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. E nós podemos fazer isso aí, obviamente, para a igreja. Todos nós, antes de confessarmos o Senhor Jesus, somos um ramo jogado por aí. Que no texto de João capítulo 15, nos mostra qual é o que se faz com alguém que não tem mais, que não está ligado a um ramo ou não está cumprindo um propósito ao qual ela serve. Deixa eu achar aqui. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, 5 coisas acontecerá com ela. Primeira, será lançado fora. Ou você pode pensar em condenação eterna, conforme nós aprendemos em João 3,18. O segundo, depois de lançado fora, ele seca a semelhança do ramo e secará. O secar aqui pode dar ideia de pessoas que vivem uma vida ótima. Enquanto está na terra, está tranquilo. Lembramos, gente, que Deus abençoou também o ateu, sabia disso? A gente, Deus, claro que abençoa. Se essa pessoa ainda não está respirando, chama-se graça comum, é estendida a todos nós. Mas um dia ela secará, porque está fora do ramo, está fora da videira. Segundo, e o apanham. O que é apanhar? A palavra apanhar aí no grego pode ter entendido como reunidos, são reunidos. Tá? Jesus vai sair andar por aí, pegar todos os ramos soltos, juntar num lugar só. E você pode lembrar aqui que ele prometeu que naquele dia que ele voltar, na igreja ou no povo vai ter joio e trigo. Né? O que vai acontecer no dia? Naquele dia, só naquele dia, nós não temos autoridade de fazer isso hoje. Naquele dia, o Senhor Jesus, o seu poder vai separar. Vai reunir o trigo e o joio. Essa é a terceira. E depois ele reunir, vai acontecer o que com eles? Versículo, o quarto ponto. Lançados no fogo. Vanessa, por favor, Mateus 13, 41, 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Lançado no fogo. Fica aí, Vanessa, tá? Já Mateus 25, 46. Já selecionei. E o quinto ponto depois de lançado no fogo, queimam. Mateus 25, 46. 25, 46. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a... Jesus nos mostra com o evangelho dele, maravilhoso, lindo, que a semelhança de Israel,
todos nós, enquanto não confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, temos esse destino. Porque alguém fora da videira, alguém fora da árvorezinha, da vide, não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Ou no futebol, ou na matemática, né? Vocês que gostam de matemática, as crianças aí, é um zero à esquerda, não é? O que é um zero à esquerda? Não sabe, não vai ter valor nenhum. 0,1 0,1 é quanto? 1. 0,1 é 1. 1 é 1. Não muda nada. Alguém fora, então, Jesus está falando, alguém que está fora da videira, qual é o valor dele? Agora, enquanto nós, se não permanecermos nessa videira, qual será o nosso valor? Enquanto não permanecermos na palavra do Senhor, não permanecermos ligados à videira, vou explicar daqui a pouco o que é a videira, porque nós aprendemos primeiro que videira é Israel, né? Israel. Essa videira, então, Israel ela tinha um propósito: obedecer a palavra de Deus e dar frutos. Proclamar que Deus é o único Deus a todas as nações. Só que ela fugiu do seu propósito. Ela começou a proclamar que vários deuses são Deus. Ou você é seu Deus. Você pode orar consigo para si mesmo, né? Contigo para si mesmo. Não é isso que o fariseu ensina? Você pode apenas fazer os atos religiosos no sábado de manhã, naquele contexto sábado, né? E você vai agradar ao Senhor. A verdade, irmãos, é que qualquer um de nós, mesmo um judeu, se não estamos em Cristo, nós somos como aquele ramo da videira sem utilidade. O que nós precisamos, o que é preciso para mim e para você, é estar na videira. Como ramos, nós não somos a videira no sentido individual. O povo é a videira. Só que essa videira não cumpriu o seu propósito. Só que Jesus aqui no texto ele diz uma coisa interessante. E ele diz, quem é a videira agora? Hã? Ele. Mas ele é qualquer videira? Por que ele não é qualquer videira? Porque ele é aquele que cumpre o propósito que Deus deu para a videira. Quando Jesus vem a essa terra e vive aquela vida santa, perfeita, agradável ao Deus Pai, quando ele cumpre o propósito ao qual ele veio aqui, sem titubear, sem vacilar, sem desviar para lá e para cá, ele consegue dar os frutos ao qual era o propósito da videira. Nós somos frutos da videira, somos? Jesus agora não é mais Israel que é a videira, ou os mandamentos são a videira. A palavra que foi recebida no Antigo Testamento foi personificada no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos, como diz João, né? Jesus agora, então, é essa videira verdadeira, genuína. É aquela perfeita, santa, que dela só sai frutos. E bons frutos. E como diz, muitos frutos. Jesus, então, ele vem para fazer esse trabalho e vem nos capacitar a permanecer nele. Vocês leram quantas vezes aparece a palavra permanecer aí no texto? Alguém contou aí? Alguém teve curiosidade? Lembra que o princípio hermenêutico, o princípio de interpretar um texto, é você encontrar as palavras que mais enfatizam, né? A palavra permanecer aí aparece no mínimo 10 vezes. Você está lendo aí, pode tirar curiosidade, tira a prova real. Pastor, você não sabe contar até 10. Não, tá lá, eu sei contar assim, gente. Aparece 10 vezes, permanecer. E o foco permanecer em quem? Em Jesus. Mas se nós pegássemos o padrão de permanecer em Jesus com base no Antigo Testamento, aquele povo provou que não consegue fazer. Aquele povo provou, se a gente for viver com base em regras, ou tradição, ou por causa de genealogia, não conseguimos permanecer nessa videira. Jesus, ele vem nos capacitar a permanecer na videira. E como que ele faz isso? Porque isso é a nossa dificuldade. Como permanecer na videira, então?
Versículo 2 diz o quê? 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o Pai corta, né? E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Jesus vem, então, ele vem nos limpar, ele vem vem cortar, vem podar. Lembrando que o cortar aqui não é cortar e jogar fora, gente. É trabalho, né? O limpar, perdão, né? Não é cortar e jogar fora, é trabalho de podar. Lembrando uma coisa interessante, isso é um mal da igreja brasileira hoje, talvez um dos piores mal da igreja brasileira. Nós somos uma igreja muito frondosa, cheia de recursos, cheio de gente. Agora você pega uma árvore que está cheia de folha, você vai ter um monte de folhagem lá, mas o que você não vai conseguir ver lá? Fruto. Né? Repararam? Não? Não tem fruto. Não tem espaço para crescer fruto. Porque é muito cheio de folhagem. É muito cheio de si mesma. Não tem como crescer, não tem como dar fruto. Obviamente, então, depois dela sem fruto, morre. Não tem mais. Não vai ter mais pé de goiaba se aquela árvore morrer e não der fruto. E por que então é preciso limpar? Para que tenha espaço para ter fruto. Não está mais aqui, Gil. Um tempo atrás aí foi comprado um bambu da sorte. Está embaixo. Está se recuperando. Sabe que bambu da sorte, né? Aquele negócio que estava num vaso grandão assim, gente. Ela chegou aqui desse tamanho assim. Um tempo depois estava desse tamanho. A gente disse, não, vamos cortar e jogar fora, gente. Vamos podar. E podamos. E descobriu-se depois que cada gominho desse dá um pé. E nós deixamos um pouco e foi jogado um monte fora. Vai lá ver como está agora. O negócio não para. A palavra de Deus é assim. Jesus falou assim, aqueles que não dão fruto, o Pai faz o quê, né? Aquele que dá fruto, o Pai limpa. Para quê? Que possa ver os frutos dela. E só isso que Jesus faz para nós permanecermos nele? Não. Continua o texto. Versículo 3. Vocês já estão limpos por causa... Lê comigo lá, o 3. Vocês já estão limpos por causa... Então Jesus também, ele como profeta de Deus, vem trazer a palavra de Deus para nós. Se como sacerdote, talvez ele venha nos limpar, como profeta ele vem trazer a palavra de Deus, a rema, caindo ao nosso colo, aos nossos ouvidos, para que nós possamos viver por ela. Jesus faz só isso? Não. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O que ele faz aqui no versículo 4? Ele permanece em nós. Isso é uma segurança muito grande, gente. Porque o versículo 14, qual é o foco do capítulo 14 de João? Lembram? Qual é a pessoa destacada no capítulo 14, perdão? É o outro Consolador. É o outro Consolador. Então, Jesus disse que agora ele mandaria o outro Consolador e ele sairia conosco para sempre, até o final. É assim que ele permanece em nós, através da terceira pessoa da Trindade, enviada pelo Pai e pelo Filho. Jesus também nos ajuda a permanecer nele, ao versículo 5. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque se você olhar para uma árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? Qual é o teu desejo? Lá na nossa frente da nossa casa, cortaram algumas árvores lá. Aquilo servia só para atrair raio. Quebrar calçada. Não é verdade? Aí pensa que árvore velha, que não tem sentido, que não dá fruto, que não dá nem sombra, serve para quê? Gente, corta, deixa secar, chama o Dinei e faz uma costela a fogo de chão. Não é, irmão Dinei? Diz amém, irmão. O pessoal está esperando o teu amém. Não serve para nada. Mas ao darmos frutos, ao nos fazer dar frutos, Jesus nos ajuda a permanecer nele. Porque não perdemos o sentido de viver. Versículo, então,
6, vem um alerta para nós. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, já lemos, né? Secará, eu apanho, eu lanço no fogo e o queimo. Versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aí vem quais são os benefícios de permanecer em Deus. Lembrando que é Jesus que nos faz permanecer em Pai, ou na videira. E quais são os benefícios de permanecer no Pai, gente? Vou ler aqui o 7, tá? Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não apenas isso. Nisso será glorificado o Pai. Nisso será glorificado o Pai. Então, nossas orações serão eficazes. Nós glorificaremos o Pai ao produzirmos fruto. E do versículo 8 a 10 também nos mostram que nós somos discípulos dele. O que nos garante o final da nossa vida, né? Que só os discípulos vão morar nos céus, não é verdade? E o versículo 11 nos diz mais do que, gente? Que a nossa alegria tornar-se-á completa mediante o ato de experimentarmos a própria alegria de Cristo dentro de nós. Versículo 11 diz isso. Então, gente, para finalizarmos aqui, nós precisamos permanecer na videira. O que Jesus espera de nós é isso, como discípulos, que nós permaneçamos nele. Como que fazemos isso? Não por nossos próprios atos. Porque o povo de Israel, ele demonstrou que por causa do pecado não conseguimos fazer isso por nossa própria força. Quem nos faz permanecer na videira é Jesus. Ele é o elo que nos deixa ali, né, grudado. Pode bater vento, temporal, cair raio, ninguém nos tira de lá. Mas se nós depositarmos a nossa esperança de estar na videira por nossas próprias forças, o que encontraremos é frustração, desânimo, depressão, fraqueza. Aí nós vamos fazer igual o povo de Israel. Vamos querer fazer alguma coisa para compensar, porque nós não conseguimos estar lá. Aí você começa a botar, não, eu tenho que fazer isso para estar lá. Nós vamos aprender daqui a pouco no estudo bíblico com a Vanessa, ou somente a graça, né? É a graça de Jesus que nos mantém na videira. Porque ele não é apenas a videira, mas é aquele que nos mantém na videira. E o Pai é o lavrador, versículo 1. O Pai é aquele que cuida. Então que todos nós possamos lembrar disso. Permanecer em Cristo. Permanecer no amor de Cristo. Versículo 9. Jesus nos chama o seguinte: como o Pai me amou, eu também amei vocês. João 3,16, lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Filho unigênito, para que todo aquele que não precisa mais tenha vida eterna. O Evangelho de João fala várias vezes isso. O que Jesus pede de mim e de você agora, então, é: permaneçam no meu amor. Jesus espera que nós façamos isso, permaneçam no meu amor. Que o foco da nossa vida seja Cristo, não nós mesmos. Amém? Vamos orar? Obrigado por tua santa palavra, Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver por ela. Nos ajude a permanecer em Ti. Quando chegar a dificuldade, quando chegar o desânimo, quando chegar a tentação de querer botar mais leis, mais jugo sobre nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a permanecer no Senhor. Nos conduza, nos dirija a igreja, dirija meus irmãos, as crianças, os adolescentes. Para que nós possamos constantemente permanecer em Ti. Porque aí, nesse modo, desse jeito, seremos reconhecidos como discípulos Teus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, Pai. Amém.